Boa noite a todos. Saravá fraterno, sejam todos bem-vindos. Nós possamos receber todas essas energias que estão aqui hoje, que elas possam abrir nosso coração e nos deixar receptivos a tudo que está acontecendo aqui, desde o momento que nós entramos por aquela porta e até a hora de nós sairmos daqui. Tudo de bom possa acontecer para nós. Nós vamos falar hoje um assunto bem interessante. Vamos falar hoje sobre o Evangelho no lar. Aí a gente fica se questionando, mas Evangelho no lar, né? Uma casa de umbanda. É importante nós salientarmos que nós, como templo religioso, nós somos um templo religioso com Jesus, Ramatiz, Kardec e os orixás. Nós praticamos um universalismo crístico. O que seria isso? Nós somos universalistas, nós temos todas essas vertentes e a gente, a Umbanda, dentro disso, ela só nos fortalece nessa diversidade. E a gente pratica esse universalismo crístico, que é os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Nós estudamos e nós procuramos praticar, procuramos vivenciar isso, né? E a gente, dentro de um contexto que Jesus nos deixou, Jesus nos deixou todo o seu ensinamento através do Evangelho, que é um tratado cósmico, né, de autorrevolução, um tratado cósmico universal que nos libertador, para nos libertar. E ele nos deixou esse legado e nós temos que colocar em prática isso. E esse é o nosso objetivo. E o Evangelho no lar é trazermos esses ensinamentos para dentro da nossa casa. E a gente pergunta, mas da onde surgiu o Evangelho no lar? É coisa espírita? E aí a gente responde. Segundo Jesus, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Baseado nestas palavras, Jesus, certa noite, em casa de Simão Pedro, pede a ele que inicie a partir dali a prática do Evangelho no lar. Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Se nós praticamos os ensinamentos de Jesus, e quem criou o Evangelho no lar foi Jesus, então ele faz parte da nossa casa. E nós temos uma característica que dentro de todos os trabalhos aqui, na segunda-feira, aqui mesmo as entidades, vocês podem observar que muitas delas dizem, você faz o Evangelho no lar? Elas indicam, faça o Evangelho no lar. E por que isso? Por que disso? Porque nos dá proteção. A prática do Evangelho no lar vem nos dar proteção e, acima de tudo, higienizar o ambiente da nossa casa, envolvendo a todos com fluidos energéticos restauradores, equilibrantes, que darão forças para trabalharmos nossa caminhada evolutiva. Nós, praticando o Evangelho no lar, nós vamos cravar uma bandeirinha lá de luz. E semanalmente, quando nós convidarmos os nossos mentores, os nossos protetores e todos aqueles espíritos para abençoar a nossa casa, nós vamos estar emanando luz para o nosso lar, para os nossos familiares e à medida que nós vamos praticando, ela vai se estendendo essa energia pela vizinhança, pelo quarteirão. Nós estamos praticando a luz. E qual a importância disso? Nós viemos aqui, ou numa casa espírita, ou numa igreja, e a gente é atendido aqui, a gente vem semanalmente, e nos é indicado muitas vezes assim, nós temos que levar o que nós aprendemos aqui para a vida lá fora. Quantas vezes nós ouvimos o palestrante falar isso? Né? Temos que praticar o que escutamos aqui. Nós de branco, temos que praticar o que nós escutamos, o que nós vemos, o que nós fazemos aqui. Temos que praticar lá fora. Nós estamos sentados aqui hoje para aprender, quem sabe, para escutar, para se harmonizar, se equilibrar e levar isso para a nossa vida. E muitas vezes a gente chega do lado de fora e não consegue manter isso. E a gente semanalmente vem desequilibrado aqui, vem procurando um alento, procurando um conforto, e recebe e sai bem daqui. E a gente vai para a rua e se desequilibra, se desarmoniza. O Evangelho no lar. Ele faz esse link, essa ligação com a casa espírita, com o centro de Umbanda,
daqui lá. Nós vamos estar firmando um ponto de força na nossa casa que vai nos manter por mais tempo harmonizados, energizados. Vejamos a importância disso. Também a harmonia. Não devemos esquecer que esses momentos de convívio familiar funcionam como verdadeira terapia de vidas passadas, onde podemos receber auxílio que nos facilitem os problemas de relacionamentos diante do ente querido a quem temos dívidas a resgatar. Muito mais do que proteção, a harmonia no nosso lar. Quantas vezes chegamos em casa e não queremos estar em casa? Quantas vezes nós chegamos no nosso lar e tem confusão, tem desarmonia, tem desequilíbrio? Nós, na nossa família carnal, muitas vezes nós aprendemos isso estudando. Viemos com familiares, muitas vezes, com compromisso de resgate, com compromisso de aprendizado, muitas vezes desafetos debaixo do próprio teto. O Evangelho no lar nos fortalece e propicia a harmonia do convívio na família. Ameniza as situações de conflito, nos dá força para podermos entender um pouco mais o porquê de não termos aquela empatia com o irmão, com a mãe, com o pai, com o filho, com a própria esposa. Trazendo isso, cravando essa bandeira dentro da nossa casa, vamos ter condições de vivenciar isso mais plenamente. Muitas vezes, por imaginarmos os compromissos de vidas passadas, criamos um ambiente hostil e negativo em nossa vida, tornando doente o ambiente em nossa casa, afetando psicologicamente as crianças, de onde nem sempre conseguimos sair. Assim, o lar, que deveria ser um oásis de abrigo, de paz, para repouso do dia a dia, acaba se tornando um lugar tenso e indesejável, onde não queremos estar. É nessa hora que, através da prática do Evangelho no lar, recebemos os medicamentos, o amparo, do plano espiritual, para a volta da harmonia e do equilíbrio necessários à nossa família. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nesse momento, desse conflito, no momento que a gente sai da casa espírita, do terreiro de Umbanda, precisamos botar em prática as coisas. Precisamos aprender a viver lá fora. O Evangelho no lar, ele nos dá esse apoio, nos dá essa força. Ele nos ajuda a manter vibratoriamente a nossa harmonia, o nosso equilíbrio por mais tempo, dentro do lugar onde nós estamos. Ele é, sim, uma ferramenta que Jesus nos deixou. Se nós pegarmos o Evangelho como um manual de instruções, se nós estudarmos um manual de instrução de uma TV, dessas mais modernas, e simplesmente sentarmos na frente dela e não fizermos nada, ela não vai acontecer nada. O Evangelho é a mesma coisa. Se simplesmente nós olharmos para ele, lermos ele, não vivenciarmos isso dentro de nós, da nossa vida, não vai acontecer nada. Se simplesmente nós estarmos aqui hoje procurando ajuda, um alento, procurando uma força, um consolo, e não fizermos nada, não vai adiantar nada. Possivelmente, momentaneamente, nós vamos ter esse alívio, esse conforto, mas se não levarmos isso para a rua, para o nosso dia a dia e para o nosso lar, nada vai acontecer. Nós vamos voltar ao nosso desequilíbrio. Nós podemos ver um fato interessante que André Luiz nos conta no seu livro Os Mensageiros. Ele fala de uma experiência interessante que eles vieram em excursão à crosta terrestre, aqui no nosso plano. Vários espíritos eles estavam entre eles. E fizeram essa excursão, passaram por vários lugares, aprendendo, de aprendizado, e receberam várias energias deletérias, energias pesadas, e durante muito tempo eles foram perdendo a vitalidade, estavam exaustos. Chegou um momento que eles estavam exaustos, e aí o seu instrutor comentou: não, nós vamos fazer uma parada para reestabelecimento. O instrutor deles os levou a um lar humilde,
onde naquele momento estava sendo praticado o evangelho no lar. E eles chegaram diante desse lar, e André Luiz nos conta que eles começaram a ver focos de luz brilhantes, de harmonia, poderosos, saindo daquela casa humilde. E chegaram nessa casa, e o protetor daquela casa abriu a porta para eles poderem entrar. Uma coisa interessante que André Luiz nos comenta, que eles mesmo, espírito, na forma sutil, não conseguiram adentrar aquela casa sem que o protetor dela abrisse a porta. E é um fato interessante, devido à proteção. Quando se faz o evangelho no lar, e o protetor está lá, sempre que se faz, neste momento, só pode entrar quem é autorizado. Só pode entrar quem tem a outorga da lei, da justiça. E eles adentraram esse recinto, e aquelas energias que naquele momento, através do evangelho que aquela família humilde estava fazendo, harmonizaram eles, reconstituíram as suas forças, e eles puderam seguir adiante. Vejamos o poder e a força desse evangelho no lar. Ele até nos comenta que esse protetor muitas vezes é um ente querido que já desencarnou, e que, se tem condições e merecimento, ele retorna para fazer esse papel de protetor da família. Nós podemos observar também toda casa que pratica o evangelho no lar cria verdadeiras paredes espirituais que, através da vibração positiva, isolam o lar da atmosfera pesada e negativa da crosta, permitindo somente entrar nesse ambiente espíritos autorizados, e mesmo assim, se o anjo guardião da casa lhes abrir a porta. Essa mensagem deve ser muito bem entendida, pois para recebermos todos esses cuidados espirituais é preciso merecimento de nossa parte, que é a gente que se propõe firmemente a mudar e fazer uma verdadeira reforma íntima, começar com esta reforma por nós mesmos, começar isso dentro de nós, dentro da nossa casa, nos propondo a essa mudança, nos propondo a pôr em prática, a ler o manual e saber mexer, e fazer funcionar a nossa vida, para que nós possamos nos manter mais tempo harmonizados, mais tempo energizados, que nós possamos compreender as pessoas que estão do nosso lado. E dentro dessa caixa de ferramentas maravilhosa, que é o evangelho que Jesus nos deixou, nós temos que pegar, abrir ela, pegar a ferramenta e usar a ferramenta. E o evangelho é uma das ferramentas mais poderosas e mais importantes, mesmo nós achando que ela é singela. Mas, se nós não começarmos, se nós não tivermos isso dentro do nosso lar, como vamos desejar isso em outro lugar da nossa vida? Se nós não temos harmonia e paz dentro da nossa casa, como queremos isso para o nosso trabalho, para a nossa vida sentimental? Devemos cravar essa bandeira de luz dentro da nossa casa, pois é mais uma ferramenta que Jesus nos deixou para podermos evoluirmos, para podermos trabalharmos em prol da expansão da consciência, da nossa condição evolutiva. Todas as ferramentas dentro dessa caixa que o Evangelho nos traz servem para isso. E a religião, toda e qualquer religião, nos ensina e nos mostra essa caixa de ferramentas, mas quem tem que usar ela somos nós. Esse manual de instruções que vem com essa caixa de ferramenta, ele explica como a gente tem que fazer, em que momento nós temos que usar. Mas nós temos que, para melhorar as coisas, nós temos que abrir essa caixa de ferramenta que é o Evangelho, deixado por Jesus, e colocarmos em prática tudo isso. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar de uma comunidade segura e tranquila sem o lar estar
aperfeiçoado, sem o lar estar tranquilo. A paz no mundo começa sob as telhas de nossa casa, que nos acolhe. Se não esperarmos, se não aprendermos, se não quisermos viver em paz, entre quatro paredes, na nossa casa, como vamos desejar que o mundo se torne melhor? Começa por nós, aqui e agora, no momento que nós desejarmos e dissermos que vamos mudar, que vamos melhorar. Como queremos desejar que o mundo se torne melhor, que o nosso vizinho se torne mais compreensivo, que o nosso trabalho se torne mais prazeroso, se não começamos dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. E essa ferramenta maravilhosa do Evangelho nos proporciona essa base para podermos trabalhar em duas frentes: no templo religioso onde nós frequentamos e no nosso lar, na nossa casa, que é o ambiente onde nós vamos para descansar, para nos harmonizar. E é assim uma das escolas mais poderosas e que nos põe à prova a todo momento. Por isso precisamos dessa energia positiva dos espíritos, dos mentores dentro da nossa casa. Por isso, a maioria dos trabalhos que acontecem aqui, nesse templo, sugerem e aconselham que nós façamos o Evangelho no lar. Inclusive, nós que estamos de branco, temos que passar esse exemplo. Temos que cravar essa bandeira dentro da nossa casa, para podermos falar e fazer. Que nós possamos receber toda essa energia, que nós possamos cada vez mais estarmos compenetrados dentro do Evangelho de Jesus, possamos colocar isso dentro da nossa vida, usar essa caixa de ferramentas, pegar esse manual e botar em prática, trazermos Jesus para dentro de nós e para dentro do nosso lar. E assim seja. Vamos fazer uma pequena meditação. Por favor, aqui em cima.